As pessoas falam de uma vida intensa, de viver intensamente, que é preciso viver as coisas de forma intensa, profunda, de modo que deixem marcas no ser. Mas o que é viver intensamente? O que significa esse negócio do qual tanto se fala? Ficar viajando o tempo todo, para cima e para baixo, sem entregar aos prazeres, às aparências, à ostentação, embriagar-se nos sentidos, com os sentidos corporais? Isso é uma vida intensa? Uma pessoa que cai no mundo, como se diz, isso é uma vida intensa? Olha, não. Isso não é uma vida intensa. Pode ser uma vida corrida, uma vida na correria, uma vida tumultuada, uma vida agitada, né? Mas não uma vida intensa, porque a intensidade, na verdade, é bem discreta. A intensidade é silenciosa. Aquele que faz muito barulho de si e barulho do seu estilo de vida e da forma como vive, não é intenso. É apenas um fogo de artifício que faz barulho, que gera, né, uma falsa luminosidade que logo se apaga. Então essas pessoas que levam uma vida agitada, tumultuada, nessa correria, são fogos de artifício que fazem muito barulho, mas logo somem, afundam e sucumbem na mediocridade, porque na verdade a maior parte dessas pessoas que levam uma vida agitada são pessoas medíocres, cansadas da mediocridade, mas que também não têm lá grande conteúdo, então acabam extravasando. E extravasar não é viver de forma intensa, porque o extravasamento é muitas vezes um pedido de socorro daquele que está afundando, que está se acabando em si mesmo. Então ele extravasa, mas está pedindo ajuda, está pedindo socorro, está querendo aparecer, está querendo brilhar, está querendo ostentar, mas quem é intenso na sua vida não precisa de nada disso. A intensidade na vida se basta a si mesma. Quem vive de forma intensa não se preocupa tanto com os outros, como os barulhentos que acreditam que levam uma vida intensa, mas é apenas uma vida superficial, né? Porque a intensidade é algo profundo. Uma vida intensa é profunda e, acima de tudo, silenciosa. E a intensidade se dá dentro do ser humano e não fora dele. Esses fogos de artifícios humanos que estão por aí, vivendo de forma intensa, são bem rasos. Apenas fazem aquilo que todos fazem. Apenas fazem aquilo que todos fazem ou gostariam de fazer. A maioria não pode fazer porque não tem condições. Então esses poucos fogos de artifícios que podem fazer isso, que têm condições, então explodem de forma estrondosa para ostentar e muitas vezes até para despertar a inveja nos outros, porque muitas pessoas se sentem bem ao despertar a inveja nos outros, se sentem superiores, experimentam uma falsa glória. São aqueles momentos medíocres de estrelato
daquele que não tem brilho próprio, mas que precisa brilhar para aqueles que são medíocres, para os coitados da grande massa. E pobre coitado, miserável, aquele que precisa brilhar para os medíocres da grande massa, para se sentir bem. Então, muitos desses que acham que levam uma vida intensa são apenas sofredores nesta vida, que em alguns momentos se extravasam, mas que nos momentos restantes da vida agonizam. Muitas pessoas que vivem agonizando, quando em determinados momentos conseguem colocar a cabeça para fora da agonia, acima da agonia, logo querem aparentar para os outros uma felicidade da qual não desfrutam. E daí são justamente essas pessoas que tentam transparecer para os outros uma vida intensa, que não é intensa. Que não é intensa. Uma vida intensa, ela é silenciosa, é uma vida espiritual, profunda. Daquele que está em si, consigo mesmo, que vive para o seu desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, que segue com passos firmes nesta vida, sabendo para onde vai. E quem segue assim não tem necessidade de se mostrar para os outros. Na verdade, não tem nem tempo para se mostrar, porque os dias, as horas e os minutos e os segundos de uma vida assim frutificante ou frutificadora, uma vida assim, ela é muito bem aplicada. O tempo de uma vida assim é muito bem aplicado em coisas úteis, em coisas edificantes, referentes ao eu interior. Então, uma vida intensa é uma vida espiritualizada, porque não existe intensidade sem espiritualidade. Não existe intensidade sem espiritualidade. A própria intensidade é a espiritualização do indivíduo, do ser humano. Quando ele vive intuitivamente, a intensidade está na intuição. Quão mais intuitivamente o ser humano vive, quão mais ele segue a sua intuição, de forma mais intensa ele vive. Mais intensas são as suas vivências e experiências, deixando marcas profundas no ser. Então, uma vida intensa é aquela que deixa marcas profundas no ser, no espírito. Toda essa lufa-lufa externa destes fogos de artifícios humanos, tudo isso não deixa marcas no ser. São apenas passatempos, são apenas momentos de embriaguez existencial, onde o indivíduo momentaneamente escapa um pouco do sofrimento, e daí já se acha a pessoa com a vida mais intensa deste mundo, a pessoa mais feliz do mundo, que precisa aparentar a sua felicidade para os outros. Mas quem é feliz de verdade não precisa aparentar a sua felicidade. Simplesmente vive, simplesmente é. E experimenta os diferentes momentos da sua existência com naturalidade. Tanto os altos como os baixos, porque a vida é assim mesmo. Não existe essa felicidade total e absoluta que alguns vendem e que alguns compram, como se fosse possível ficar apenas sorrindo, curtindo a vida, entregando-se aos passatempos prazerosos para cima e para baixo, à caça de momentos desejosos, prazerosos e felizes. Nesta vida experimentamos de tudo, e a sabedoria está em saber lidar
com os diferentes momentos. A sabedoria da vida está nisso. Não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria da vida que o ser humano adquire através de um autocontrole, lidando com os altos e baixos, porque isso é o verdadeiro autocontrole. O ser humano saber lidar com os altos e baixos e não se revoltar nos momentos em que está por baixo, como se diz. É claro que experimentamos um desânimo, muitas vezes experimentamos uma tristeza momentânea, uma tristeza profunda, mas até nesta tristeza profunda está o vivenciar, o viver intensamente. Tudo precisa ser intenso nesta vida, intuído profundamente, inclusive os momentos de tristeza, como os momentos de contentamento, de felicidade. Quando o ser humano olha para a sua vida e para si mesmo e agradece ao Criador por tudo o que lhe acontece, as coisas boas e as ruins, porque tudo ensina algo nesta grande escola da vida. Viver de forma intensa é aprender o máximo possível nessa grande escola da vida. Isso é uma vida intensa. E não ficar para cima e para baixo aí. Apenas curtindo a vida adoidadamente. Quem faz isso leva uma existência efêmera e superficial e não há intensidade alguma nisso, mas apenas a explosão de fogos de artifícios emocionais que logo se apagam, devolvendo ao ser humano ou entregando o ser humano novamente a uma existência medíocre, da qual ele quer escapar, curtindo a vida adoidadamente, sendo que acaba se aprisionando cada vez mais às suas ilusões. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!